Fala pessoal do primeiro, tudo bem? Professor Ivair aqui para mais uma aula com vocês e agora nós vamos falar sobre advérbios de frequência. Que em inglês é frequency adverbs, tá? Nessa linha nós temos alguns advérbios que eles indicam que você nunca fez, que você às vezes faz o evento, que você faz com frequência, que você sempre faz ou raramente. Então, é essa linha aqui de cima. Nessa linha aqui, nós temos do never, que significa zero, a chance é zero do evento acontecer. Por exemplo, eu nunca fiz yoga, então I never do yoga. Zero chance do evento ter acontecido, never. O rarely e o hardly ever significa raramente ou mais difícil de acontecer. Ele está aí na casa dos 20%. 20%, então, para esses dois aqui. 50% é o sometimes, que significa às vezes. I sometimes exercise. Eu, às vezes, me exercito. Tá? Então, 50% de chance do evento acontecer. O often e o frequently, o often e frequently tem o mesmo significado, frequentemente, com frequência. Ele está aí na casa dos 70%, tá? Do evento acontecer. O usually também significa algo com frequência, mas assim, é que eu costumo fazer tal evento, então ele está aí entre 80% e 90% do evento acontecer. E por fim, o always, que indica 100% da atividade a acontecer, tá bom? Então esses são os advérbios de frequência. Contudo, nós também temos as expressões adverbiais que indicam frequência, que são as chamadas adverbial phrase of frequency, tá? Elas são feitas com mais de uma palavra e também descreve a frequência com que as coisas acontecem. E alguns exemplos estão aí embaixo. Every day, todos os dias. Twice a week, 2 vezes por semana. Once a month, 1 vez por mês. Now and then, agora e depois. All the time, todo o tempo. From time to time, de tempos em tempos. Tá? Esses são alguns. Tá? Eu consigo pegar aqui nessa parte do twice, do once, colocar 3 times, 4 times, e aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Só que assim, os advérbios de frequência, como as frases adverbial de frequência, elas têm uma posição na frase, não é qualquer lugar que eu coloco. Vamos primeiro para a parte de cima, aqui, ó. Os advérbios de frequência, eu coloco eles sempre depois do sujeito. Se eu tiver o verbo to be na frase, eu vou colocar ele depois do verbo to be, tá? Então, vamos lá para alguns exemplos para vocês. Vou fazer desse lado aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, o advérbio de frequência. I always do yoga. Certo? I always do yoga. Tá vendo? A posição dele é essa daqui, ó, logo depois do sujeito. Mas e se eu estiver utilizando o verbo to be? Aí, I am always late. Eu estou sempre atrasado. Então, depois do verbo be, eu utilizo o advérbio de frequência. E nessa linha aqui, são todos esses que estão aqui em cima que eu uso essa regra. Mais informação, então, she never. Aqui, ó, como é terceira pessoa do singular, eu tenho que flexionar o verbo, vocês já viram lá antes. Então, she never does yoga. Ela nunca faz yoga. Ou she is always on time. Ela está sempre no horário, ela nunca se atrasa. Eu já me atraso, mas ela não, ela está sempre no horário. Veja, se eu tenho o verbo to be, olha só, eu vou colocar o always depois. Então,
fica dessa forma aqui. Tá? Se eu não tenho o verbo to be, eu tenho um verbo de ação, no caso o do que eu estou usando aqui, o does que eu estou usando aqui, aí eu coloco ele antes, eu coloco ele entre o sujeito da frase mais o verbo de ação. É assim que funciona com esses daqui de cima, todos esses daqui, ó, tá? Agora vamos para exemplos de acordo com esses daqui. Esses daqui, que são as frases adverbiais, eu posso colocar no início da frase, mas separar por vírgula, ou então lá no final da frase de modo direto. Então, fazendo alguns exemplos, eu vou colocar aqui para vocês assim, né? She does, e colocar com letra maiúscula, yoga, Iago não, yoga every day. Olha lá, ela faz yoga todos os dias. Vou de modo direto. Every day, vírgula. She does yoga. Olha lá, é a mesma frase, porém eu consigo fazer essa mudança, ou no início, separando por vírgula, ou no final, de modo direto. I have physical education twice, duas vezes, twice a week, tá? Então é assim que fica a montagem aqui da frase. Eu tenho educação física 2 vezes por semana, twice a week. Se fosse 2 vezes por mês, twice a month. Se fosse 2 vezes por ano, twice a year. E assim vai. Quando eu tenho mais do que 2 vezes, aí eu já começo a colocar os números. E aí, ó, 3, e eu preciso do vezes, né? 3 times a week. 3 vezes por semana. Não é 3 vezes. Por exemplo, aula de matemática, 5 vezes. Então, 5 times a week. Tá? Eu faço aulas de futebol também, 4 vezes por semana. Então, 4 times a week. E assim vai. É assim que funciona. Eu faço 4 vezes por mês. Então, month, por exemplo, é uma aula de natação. Que aí você faz uma vez por semana. Você pode colocar once a week. Está aqui o once, ó, como se escreve o once. Once a week, uma vez por semana. Se você quer falar o total, tem 4 semanas no mês, aí você fala 4 times a month, tá bom? É assim que a gente utiliza, a regra é essa daqui, é assim que eu coloco. Eu gosto de utilizar sempre no final, não separo por vírgula e dou linha na pipa, é assim que funciona, muito mais prático, tá? Mas é claro, vocês vão encontrar de outra forma. Seguindo então a regra, vocês estão vendo ela aí agora, ó. Tá vendo o verbo to be aqui, ó? Julia is never late for volleyball practice. A Júlia, ela nunca está atrasada para a prática de voleibol. Marcos always warms up before playing soccer. Então, Marcos está sempre, ele é sempre divertido, ou aliás, ele está sempre se alongando para a aula de futebol. E olha lá o sometimes, que ele entra também no início da frase. Sometimes I watch sport on TV. O caso do sometimes, ele é a mesma coisa do every day, só que aí eu não preciso separar por vírgula o sometimes, tá? Olha o de baixo. We go swim from time to time. Eu vou nadar de tempos em tempos. Aqui embaixo, então, ele fala sobre o uso do hardly ever, né? Que você tem 2 palavras, mas é um advérbio apenas. Então, tá lá. Quando usar o hardly ever, considere que ele é um advérbio. Então, se ele é ele vai lá naquela regrinha que a gente fez lá em cima. E aí tem o exemplo. I hardly ever see him at school. Eu raramente vejo ele na escola. I know it sounds strange, but he is hardly ever wrong. Eu sei que é meio estranho, mas ele raramente erra.
Entendeu? É nesse sentido aí que vocês irão fazer esses exercícios aqui. E a posição, tá vendo? Se não tem o verbo to be, é a mesma posição do always, do sometimes, do never. Se tem o verbo to be aqui, ó, aí ele vem depois do verbo be. Tá? Continuando aqui, então, nesse exercício 4, vocês irão colocar os verbos de acordo com o tipo de esporte, o play, o go e o do, com qual esporte eu uso o play, qual esporte eu uso o go, qual esporte eu uso o do. Aqui na 5, vocês viram lá o presente simples em terceira pessoa do singular, eu preciso mudar o verbo, já que eu tenho tudo misturado, então já que eu tenho misturado, como é que fica a primeira sentença? Eu vou para a segunda, porque na segunda eu vou ter que mudar. Na segunda aqui, tá falando assim, ó, Neymar, e aí é para eu usar o play, então Neymar, vou colocar assim, ó, plays... Neymar plays soccer for Brazil. Então, Neymar joga futebol pelo Brasil. E aí eu tenho que colocar o S, né, aqui no plays, porque eu estou falando do Neymar, terceira pessoa do singular. Caso não fosse, igual aqui em cima no I, ó, aqui já é diferente, aí eu deixo o verbo na forma básica que está entre parênteses, tá bom? Só recapitulando isso para vocês. Aí vocês irão fazer aqui, lembrando que o verbo está entre parênteses. Na 6, vocês irão usar os advérbios de frequência que estão entre parênteses. Então, de acordo com a regrinha lá, vocês irão fazer aqui. E como é que vai ficar a primeira, então? A primeira eu vou ajudar vocês. Na primeira aqui, ó, tá falando assim, Marcus is ready to play sports. Marcus is always ready to play sports, tá? É assim que fica. O Marcos está sempre pronto para jogar ou praticar esportes, tá bom? É assim que vocês irão fazer nos outros, mas de acordo com a regra, porque não é só o always está usando, ó, from time to time, once a week, aí já muda um pouquinho. Aqui na 7, a questão que a gente utiliza para advérbio de frequência, né, vai ser sempre how often. Então, how often do you have physical education class? Isso daqui eu fiz lá em cima e eu vou fazer de novo aqui. Qual é a frequência que você tem aulas de educação física na escola? I have physical education twice a week. Eu tenho educação física 2 vezes por semana. E é assim que eu tenho que manter, ó, tá vendo? Eu venho com a frase e coloco a expressão que indica frequência no final, tá bom? Vai ficar bem legal assim. Demais aqui vocês irão fazer assim. Esse daqui da Lauren, eu vou colocar o áudio para vocês, tá? Para que vocês possam fazer de acordo com o áudio, senão vai ficar difícil. Então eu vou colocar o áudio, pode ouvir mais de uma vez, não tem problema. Vamos lá. Track 10. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning and I hang out with my friends in the afternoon. Tá, então esse é o áudio, agora vocês podem ouvir mais de uma vez e montar aqui. Já vou dando uma dica, ela disse que dorme toda manhã porque ela estuda à tarde. Continuando, agora é sobre o Elliot. Aí você tem todas as atividades dele de manhã, ó, de manhã de segunda a sexta, escola, sábado, assiste TV, domingo, assiste TV. No domingo assiste TV.
À tarde ele assiste TV, ele tem natação, futebol, natação, TV de novo, faz judô no sábado e futebol no domingo. E à noite, o que ele faz? Tudo tarefa de casa da escola, homework. E assim vocês irão fazer o quê? Escrever um texto aqui, mostrando as atividades de Elliot. Então, vamos lá. Elliot studies all morning day, tá? Então ele estuda todo dia de manhã. Pronto. Aí eu vou falar assim: todo dia de manhã. In the afternoon, he watches TV on Monday. À tarde ele assiste TV na segunda-feira. And Tuesday, vírgula, he has no. On Tuesday, he goes swimming. E assim eu vou montando então o texto sobre o Elliot, tá? De acordo com o que eu estou vendo aqui na informação, tá bom? É assim que vocês irão fazer. Seguindo, vocês têm outro calendário aqui, só que esse calendário é para você fazer com a sua rotina. Então você vai colocar que estuda de manhã, vai ficar bem parecido com o Elliot aqui, ó. Agora, e à tarde? E de noite? E coloca a verdade, porque eu vou olhar um por um. Depois eu vou saber quem realmente está estudando e quem não está. E aí você vai fazer o seu texto aqui de acordo com o que você informou para nós aqui na primeira parte. Bom, entenderam isso sobre a regra do Simple Present? No Learning Buster, vocês irão fazer o quê? Preencher de 1, 2, 3 e 4 os espaços que estão em branco aqui, ó. Então, ó, é tudo regrinha sobre quem? Simple Present. Então, vocês irão preencher os espaços em branco com essas expressões aqui, ó, tá? De acordo com isso, vocês irão fazer, tá bom? Para me entregar, eu quero que vocês façam a página 19 e 20, que é o Challenge Yourself, e vocês vão colocar isso para mim lá no Classroom. Vou deixar já um lugar reservado lá para vocês. When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves, standing giants fed by the climate and the circle of life.
Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments, masterpieces forever in the making, constant and changing, a dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world, the deafening quiet of a mystical morning, the exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive, to find the wild within. Supernatural British Columbia.